Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Júnior aqui quem vos fala. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que está aqui a primeira vez, você pode visitar as nossas playlists. Nós temos canal aqui sobre devocional, um canal específico falando sobre as características de seitas, temos um canal sobre interpretação, na verdade playlist, né, sobre interpretação da Bíblia, onde damos algumas dicas sobre como fazer uma boa interpretação da Bíblia, né? Nós vamos falar hoje aqui um assunto que gira em torno de seita e eu queria que você analisasse comigo friamente. Vamos tirar, irmãos, do nosso coração qualquer tipo de partidarismos e vamos examinar aquilo que nós vamos falar hoje aqui à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia fala? E no final, evidentemente, nós vamos fazer um link com aquilo que tem acontecido com frequência, tá bom? Na seita Maranata. E aí a gente vai ver se aquilo que está sendo vivido, se é algo de Deus, se não é algo de Deus. Vamos tentar ser imparciais e observar tudo à luz da palavra de Deus. Vamos lá. Vamos falar sobre o que hoje, queridos, nós vamos falar sobre a mentira, tá? Nós vamos passar aqui alguns conceitos, vamos tentar extrair o máximo daquilo que a Bíblia falaria, né, ou fala sobre a mentira. Vamos lá, vamos direto ao ponto. A mentira é uma transgressão grave. Marcar aqui, tá? É uma transgressão grave que afeta não apenas o relacionamento entre as pessoas, mas também o relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos adverte sobre a gravidade de mentir e nos ensina sobre a verdade. Então, eu preciso dizer, esclarecer para os irmãos, a mentira, ela não só afeta relacionamento horizontal, como afeta o nosso relacionamento vertical. O relacionamento horizontal é o relacionamento entre irmãos e o relacionamento vertical é o relacionamento que o homem tem com Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que a mentira é uma transgressão grave contra Deus. Às vezes, irmãos, de uma forma até ignorante, nós desprezamos essa questão de mentira como se fosse aquele pecadinho de estimação que a gente pode ter, pode cultivar, pode exercitar, que Deus não está nem aí para isso. Será, meus queridos? Vamos analisar a partir de agora, tá certo? Vamos lá. Um conceitozinho para que a gente possa entender. A mentira é um ato de mentir, enganar, iludir, ludibriar. Então, quem mente, irmãos, ele está querendo enganar, ele está querendo iludir a pessoa, as pessoas, a igreja, um irmão, a família, o pai ou a mãe, os filhos, e ele está querendo ludibriar. O termo mentira é utilizado como uma oposição ao que é a verdade. É importante a gente fazer essa diferença, que a mentira, ela é oposta à verdade. Daqui a gente já pode exprimir uma questão interessante, né? Falar um pouco sobre a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. E quem mente vai de encontro a quem? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a mentira como contrária à verdade, eu posso dizer que o mentiroso, ele se opõe a quem? A Cristo. Ele é anticristo. Aquilo que ele faz é contra os princípios cristãos ensinados na palavra de Deus. Agora vamos à Bíblia, tá? Vamos trazer alguns textos, peço sua paciência para que a gente possa navegar um pouco na palavra de Deus. Vamos lá.
Provérbios, capítulo 12, verso 22, a Bíblia vai dizer assim: os lábios mentirosos são abominações, são abomináveis ao Senhor. Mas o que agem fielmente são seu deleite. Então, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E aí eu quero dizer para você que não existe mentirinha, nenhuma grande mentira. A mentirinha ou a grande mentira pode trazer efeitos leves ou pesados num relacionamento horizontal. Mas um relacionamento vertical, mentira é mentira. E nós precisamos muito vivermos da verdade e excluir da nossa vida qualquer tipo de mentira. Então, grave comigo, tá? A mentira é abominável ao Senhor. Grave isso aí, tá? Vamos lá. Então, a palavra de destaque é abominável. Efésios, esse versículo destaca que Deus abomina a mentira e valoriza a fidelidade. Muito bem. Efésios capítulo 4, verso 25, a Bíblia diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o que é que a Bíblia nos adverte, irmãos? A deixarmos a mentira. Aqui é um conselho para aquelas pessoas, pastores, membros cristãos que estão praticando a mentira. Deixe a mentira. Efésios 4, 25. Fale cada um a verdade com o seu próximo no relacionamento vertical. Porque somos membros uns dos outros. Está aqui o motivo pelo qual a gente não deve, mentir. Porque somos membros uns dos outros. E a gente deve abandonar, deixar de lado qualquer tipo de mentira. Qualquer tipo de mentira. Então aqui, Paulo instrui os crentes a abandonarem a mentira e se comunicarem com a verdade. Colossenses 3,9 vai dizer: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, a palavra do Senhor está dizendo que a gente já se despiu do velho homem, da natureza pecaminosa do velho homem. Somos verdadeiramente recriados em Deus e somos nova criatura. A mentira é vista como uma característica do velho homem e deve ser deixada para trás. Então, irmãos, a prática da mentira vai nos mostrar que parece que quem vive com essa prática, quanto mais, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda é um velho homem convencido de estar numa igreja, numa denominação, numa comunidade de fé, mas ainda não nasceu de novo, porque aquele que nasceu de novo não vive na prática da mentira. Ele não mente. Daqui a pouco nós vamos fazer um link, final do vídeo, com as práticas da Igreja Cristã Maranata. As mentiras que tem ali, tá? Salmo 101, verso 7, a Bíblia vai dizer assim: não habitará dentro da minha casa o que pratica engano, o que diz mentiras, não ficará diante dos meus olhos. Olha só que interessante. Não habitará dentro da minha casa quem pratica engano. Engano é mentira. O que diz mentiras não ficará diante dos meus olhos. Certo? O que diz mentira não ficará diante dos meus olhos. Queridos, para uma igreja que se intitula a noiva do Cordeiro, a única coisa que ela deveria fazer era a prática da verdade. E ensinar os seus membros a praticarem a verdade e elas mesmas, a cúpula, os pastores deveriam praticar aquilo que é a verdade, porque Deus está dizendo que não habitará na casa dele aquele que pratica engano.
que diz mentira não ficará diante dos meus olhos. Então o salmista expressa a necessidade de evitar mentira em casa e na presença de Deus. Certo? Deus não se agrada, irmãos, da mentira. É abominável. Vamos lá. Provérbios 6, 16 a 19, ele vai dizer assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. E aí segue o texto. E eu quero destacar aqui o quê? Língua mentirosa. É algo que Deus, que o Senhor faz o quê? Ele odeia. A verdade é que ele não se agrada de forma alguma, né? E Deus não pode habitar no seu coração ódio. Isso aqui é um antropopatismo. Antropopatismo. Homem, patismo, sentimentos. Então, antropopatismo são sentimentos humanos que são relacionados à pessoa de Deus. O homem, querendo entender, na hora de escrever a palavra, né, inspirado pelo Espírito, colocou esse tipo de sentimento. Mas Deus não pode odiar ninguém, porque ele é um Deus bom e amoroso por natureza. Mas mostra que um Deus que não se agrada de forma nenhuma quando o homem ele pratica mentira. Deus não se agrada, Deus não coaduna, Deus não tem comunhão com lábios mentirosos. Deus não se agrada disso. Veja como é sério isso, irmãos. Então vá pensando a partir de agora. O que será que tem na seita, nas seitas? Na minha vida, a gente pode fazer essa reflexão, evidentemente, que é mentira. Será, irmãos, que tem alguma coisa? Ou será que só pratica a verdade? Vamos ver. Vamos lá. João capítulo 8, verso 44, a Bíblia vai dizer assim: vós sois do Pai, o diabo, e que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui a Bíblia vai dizer que quando o Satanás, o diabo, profere mentiras, ele fala daquilo que é próprio. Irmãos, o fruto do diabo é a mentira. Se existe o fruto do Espírito, como bondade, mansidão, domínio próprio, né? A verdade é um fruto do diabo. É o fruto daquele que está conectado com o demônio. Pois é, meus queridos, é isso mesmo. O pai da mentira quem é? O diabo. Quem vive em constante prática da mentira tem por pai quem? O diabo. O diabo. Exatamente assim. Olha, meus irmãos, pare um pouquinho para pensar e veja como isso é sério. Não adianta você, que é participante dessa seita, se vitimizar. Ah, ele está falando mal da obra. Não, eu estou mostrando a Bíblia. Estou mostrando a Bíblia, dizendo que quem pratica mentira é o que, queridos? Pois é, ele é filho do diabo. Isso é abominável ao Senhor. E o Senhor odeia. E aqueles que praticam tal coisa não podem permanecer na presença de Deus. É a Bíblia. É o que a palavra de Deus está a nos ensinar. Então vamos seguir, queridos. Vamos seguir. Diz assim a palavra de Deus, ó. 1 João 2, 21, vai dizer assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Presta atenção nisso aqui. Nenhuma mentira procede da verdade. Nada, irmãos, justifica a mentira. Nenhuma mentira provém da vaidade. Ela tem por autor, por pai, o diabo. E nenhuma mentira provém daquilo que é a verdade. Então esse versículo reforça a ideia de que a verdade é
incompatível, na verdade, com a mentira. Certo? Vamos lá, que a gente está chegando no fim e a gente depois vai citar os exemplos, né? Fica comigo até o final para a gente verificar os exemplos. Romanos 8,13 vai dizer assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com língua enganaram, que é mentira, né? Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. Olha o que é comparado à mentira, o engano. É como veneno. Veneno. Meu Deus. Paulo descreve aqui o quê? A gravidade da mentira. Grave, irmãos. Isso é muito sério. A ponto da Bíblia nos mostrar que Deus odeia, que Deus abomina esse tipo de coisa. Que não permanecerá diante dos olhos de Deus. Que tem por pai o diabo. É a única coisa, preste atenção, é a única coisa que a Bíblia mostra como autoria do diabo. É a mentira. Ele é pai. Ele é pai da mentira. Vamos lá. A Bíblia diz assim, Tiago 3,14, mas se tiverdes amargo ciúme e ambição egoísta em vosso coração, vos não glorieis, nem mintais com a verdade. Nem mintais com a verdade. Aqui ele mostra um texto de onde pode vir a mentira, né? Ela pode vir do ciúme, de uma ambição egoísta, mas ela pode vir de uma tentativa de justificar aquilo que não foi feito, aquilo que deveria ser feito e não conseguiu fazer. Mentira, ela pode ter origem em várias coisas, né? Pode demonstrar essa questão do ego, né? Do superego da pessoa. Por fim, queridos, vem um texto que eu queria deixar aqui bem destacado, tá? Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos assassinos e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, vou dar destaque aqui, tá? Vou dar destaque aqui. E a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A mentira é listada dentre os pecados que levarão à condenação eterna. A mentira, obra do diabo, abominável ao Senhor, que o Senhor odeia, que não permanecerá para sempre aos olhos de Deus. A mentira levará o homem para o inferno. A mentira é listada entre os pecados que levarão à condenação eterna. Quem mente, irmãos, é filho do diabo e de forma nenhuma herdará o céu. De forma nenhuma pode gritar, Maranata, Jesus vem como? Com lábios mentirosos. Meu Deus. Vamos lá, hein? Conclusão. A Bíblia é clara ao ensinar que a mentira é uma ofensa grave a Deus. Como vimos, é abominável a Ele. Está associada ao diabo, que é o pai da mentira. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver na verdade, deixando para trás o engano e buscando a integridade em nossas palavras e ações. Agora, sabendo de tudo isso, irmãos, que é abominável, que a mentira é uma ofensa grave contra Deus, que tem por pai o diabo, e se eu pratico isso, eu sou filho do diabo, que Deus odeia isso, que não herdarão os céus os mentirosos. Que dizer de algumas práticas? Vamos lá. Vamos listar aqui com vocês aqui, tá? Eu queria listar aqui com você. Vamos listar aqui. Dons espirituais.
Irmãos, esses dons espirituais mentirosos que se repetem em toda parte do planeta. A mulher que chega angustiada, o homem que chega triste, o jovem que está decepcionado, uma mulher que brigou com o marido, todo culto é esse tipo de dom. Será que esse dom vem da verdade, irmãos? Será que vem? Esses dons espirituais que são tidos com famílias que saem da igreja, cujos pastores vão lá nos lares. Eu recebi uma ligação de um irmão que disse: pastor, eu tô com medo. Foi que houve? Ele disse: eu recebi uma visita, pastor, e o pastor trouxe um grupo de intercessão na minha casa. E os dons que vieram foi que uma cobra estava enrolando o meu pescoço, que caiu um buraco e a minha família ia cair dentro. E a única salvação era voltar para a igreja. Era não deixar a igreja. Que dom é esse? Esse dom é de verdade, irmãos? Ou esse dom é um dom mentiroso? Tá? Porque Deus não está na igreja que está Maranata. Deus não é dono da igreja que está Maranata. Maranata tem um dono. A família Gueiros é a dona da igreja cristã Maranata. É dona? Você vai ver. Deixa o líder passar. E a ele, muitos anos de vida, tá? Quero desejar a ele 20 anos, 30 anos mais de vida. E mais sanidade moral, saúde física, para dar tempo dele se arrepender. E de todos se arrepender dos seus pecados, né? A família tem um dono, irmãos. E aí? Esses dons. Esses dons que acontecem, irmãos, todo início de seminário. Ah, vocês vieram aqui e deixaram a família do vale. E eu vou cuidar de vocês. E meu espírito será derramado aqui. Irmãos, é só os irmãos olharem todo o seminário que é falado. Eu ainda vou fazer um vídeo pegando todas as tais interpretações de línguas. E os irmãos vão ver que é tudo igual. Mudam as palavras, mas o resto é a mesma coisa. De onde vem esses dons, irmãos? Vem da verdade. Dons que dizem: eu levantei o meu servo para o ministério. E esse servo que foi levantado para pastor é um adúltero. Esse servo que foi levantado para o ministério, ele é uma pessoa que estava sendo investigado pela Polícia Federal. Sou eu que estou dizendo? Não, irmãos, está na internet. É matéria jornalística. E esses dons, irmãos, vêm de onde? Esses dons espirituais, eles são o quê, irmãos? Eles são mentira. Opa, mentira. Isso só mentira vem de quem? Do diabo. Eita, pastor, o senhor está falando mal de mim? Da minha igreja? Observe os dons, irmãos. Tudo igual. Tem dons verdadeiros? Acredito que tenha. Mas a maioria são dons mentirosos. Dons de carapuça, irmãos. Quando vê o irmão se afastando, meio triste, já vai lá o dom para matar a pessoa. Geralmente, pastor, tem sempre um profeta de bolso, que é o profeta do caos. Ele vai ter visão só destruindo, matando. Dons, um anjo chegava com um pente azul, um vermelho, com óleo, uma bacia para lavar os pés, homem com cajado na mão, cajado quebrado, chegar de cadeira de roda. Não é isso aí, irmãos. Você que está ouvindo essa mensagem aqui, coloca aqui se na sua igreja não já teve esses dons que eu estou falando aqui. Esses dons são o quê, irmãos? Tudo mentira, irmãos. Tudo ilusão. E o pai da mentira quem é? Vamos lá. Relatórios. Esses dons, esses relatórios. Relatório de Escola Bíblica Dominical. Como é que funciona, irmãos?
Quantas pessoas tem na igreja? Quantas pessoas estão lá no relatório? Aí, ó. Isso aí, já vi muitos vídeos. Pessoas dizendo o quê? Botava qualquer coisa. Dizia que a igreja estava completa lá. A igreja com 3, 4 membros na escola bíblica dominical. Relatório de perguntas. Pegava o CPF de todo mundo. Colocava lá no relatório. Meus irmãos, isso aí é obra de pastores. Obra de coordenadores pedindo para fazer isso. Coordenadores que o presbitério colocava. Olha, coloca lá para justificar. Ele sabe, o homem vai ficar bravo. O chefe, o doutor vai ficar bravo. De onde vem isso, irmãos? Isso é o quê? Isso é mentira, meus irmãos. Jesus está num negócio desse. Você que está me ouvindo. Jesus está num negócio desse, meu irmão. Esses relatórios fraudulentos. Como eu disse em um vídeo, que eu fiz uma entrevista com o pastor Solo, né, do Maranata Natma, eu disse lá que a cúpula, ela quer ser enganada. Ela quer ser enganada. Porque ela sabe que os relatórios são mentirosos. Sabe? Né? Relatório de pessoas que passou alguém na rua, pega o CPF, visita uma pessoa, bota o CPF como visitante, essa pessoa nunca mais apareceu, mas tá lá no relatório. E de onde vem isso, irmãos? Da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Deus se agrada disso, odeia. Isso é mentira, isso é abominação. Quem faz isso não vai pro céu. Vai queimar no lago de fogo e enxofre. E aí, irmãos? Como é que é? Quando se pergunta, né? Esse relatório, quando o presbitério pergunta, né? Os pastores aí, como é que tá? Ah, aqui tá tudo bem. Nós estamos amando a escola bíblica dominical. Mentira. Eu fui pastor desse lugar. Muitas vezes fazia parte da reunião, como era coordenador, e via os pastores falando. Tudo falando mal. Tudo falando mal. Todos falando mal. Sabe o que dizia? Isso que me deixa mais triste, né? O tempo dele vai passar. Um dia ele vai morrer. E tudo vai mudar. Perguntas. Agora, se um membro chegar lá e perguntar, irmão, sabe o que ele vai dizer? Não, que é isso? Que é isso? A obra. É? A obra. Meus queridos, tudo isso é mentira. 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 É? Irmãos, as interpretações bíblicas, que é dita como revelação de Deus, onde se sabe que são, às vezes, cópias de livros. Cópias de livros antigos. Aquele estudo sobre 7 cartas, 7 espíritos. Aquele estudo é muito velho, irmão. Não, Deus revelou. Meu Deus. Isso tudo é o que, irmãos? É mentira. Irmãos, para não perder muito tempo, eu pergunto a você: onde está a verdade nisso? Onde Cristo vai ter parte com isso? Com mentira, com relatórios mentirosos, com estudos ditos que foi Deus que revelou, tudo mentira. De onde vem, irmãos? Quem é o pai da mentira, irmãos? Responda para mim. Quem é o pai da mentira? Pois é. Diante de tudo isso, irmãos, eu só tenho uma palavra a dizer. Não minta. Não pratique a mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. E Deus não se agrada disso. Como dissemos no início, a mentira se opõe à verdade. A verdade é Cristo. E ele odeia, ele abomina lábios mentirosos. Os profetas mentirosos, Deus se agrada? E os relatórios mentirosos, Deus se agrada? E os estudos dizem que foi revelação. Deus se agrada disso? Deus se agrada disso, irmãos. Com você.
a palavra. Tá bom? Meus queridos, estamos encerrando aqui. Tá? Somos podcast. Aqui quem vos fala é o Pastor Júnior. Queria muito que você contribuísse com a experiência aqui, ó, embaixo. Vocês contassem um dom que você viu que era mentiroso, um dom que disseram contra a sua vida e nunca se cumpriu. Teve um casal que foi na igreja, o filho dele estava muito doente. E o pastor foi com um grupo de intercessão, foi orar. E o profeta disse, pastor, vamos consultar. Clamou pelo sangue de Jesus, consultou a palavra, estava o grupo de intercessão, não tem como errar, Deus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para que Jesus fosse glorificado nela. E o pai e a mãe da criança ficou feliz demais. Sabe o que aconteceu, queridos? A criança morreu. Aí depois o pastor disse assim, olha, na verdade a gente não teve o entendimento profético, porque ela não teria o dano da segunda morte. Quem é o pai da mentira, irmãos? Meus queridos, Deus abençoe você. Pega essa mensagem e compartilhe, irmãos. Tendo tomado notícia que essas mensagens têm chegado a muita gente. E muita gente está começando a abrir os olhos. Estão começando a abrir os olhos. Que seja assim. Tudo para a verdade, tá? Para que venha a ser consolidada a verdade. E abandonem qualquer tipo de mentira. E não aceitem a mentira. Tá bom? Deus abençoe você. Somos Podcast. Fiquem todos com Deus.